Oi, pessoal, eu me chamo Lidiane Santana. Eu sou uma mulher preta. Meu cabelo castanho hoje tá com rabo de cavalo trançado e uma trança na aqui na raiz. Estou com brincos grandes e um vestido amarelo. Atrás de mim tem uma parede branca e com quadros e plantinhas. Eu hoje sou UX Research na CVC Corp. Faço parte da equipe de parcerias e comunicação e você está acompanhando a Observe 2021, Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência. A seguir, a gente vai exibir a palestra Casos de Insucessos, ou O que não fazer em pesquisa de experiência, com o Nicolas Martinez. O Nicolas ele é nascido na Argentina e vive alguns anos aqui no Brasil com pesquisa de experiência. A ideia dessa palestra é dividir um pouco sobre as coisas que podem e que dão errado ao aplicar pesquisa para produtos digitais, dando dicas de como driblar esses contratempos. Ao final da exibição, continue aqui com a gente, porque teremos um momento de perguntas e respostas com o Nicolas ao vivo. Com vocês, Nicolas Martinez. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nicolas e hoje vamos estar falando sobre como evitar ou tentar evitar fazer pesquisas de sucesso. A conversa de hoje tem a ver com um evento que marcou minha trajetória pessoal e profissional e como eu lidei com o fracasso. Atualmente, eu estou liderando o time de pesquisas na Nuvem Shop. A Nuvem Shop é uma plataforma para criar lojas virtuais, onde nossos clientes são desde empreendedores até PMEs. Há pouco tempo virou unicórnio e eu estou participando da Nuvem desde que era uma startup, de uma etapa mais temprana. Meu objetivo hoje é, pelos próximos 30 minutos, compartilhar com vocês quais foram meus erros e meus aprendizados ao longo do meu processo como pesquisador e, sobretudo, na nuvem. E vou compartilhar com vocês também algumas ferramentas para fazer pesquisas mais efetivas. E no final desta conversa, espero que vocês tenham uma guia para fazer pesquisas de maior impacto. A ideia, basicamente, é compartilhar com vocês como foi que eu cheguei à nuvem, como criei o time de pesquisas, como evoluiu o time e os aprendizados no caminho da criação desse time até desenvolver pesquisas de maior, tecnicamente melhores e de maior impacto. E para isso eu dividi uma pesquisa em diferentes etapas. Desde o planejamento, passando pelas entrevistas, análises, até sua apresentação. Eu adicionei um item que estamos trabalhando atualmente, que são as métricas de sucesso, para evitar frustrações, para conseguir vender melhor nossas pesquisas. 6 anos atrás, eu fechei a empresa que tinha criado, pegando o gancho que eu falei que ia compartilhar com vocês um evento de fracasso na minha vida. 6 anos atrás eu fechei minha empresa e a verdade é que foi o golpe mais difícil que aconteceu na minha vida. Tive que demitir pessoas, falar com investidores. Acho que ninguém está preparado para fechar uma empresa. Então, depois desse evento, depois que finalicei essa etapa, comecei a fazer uma retrospectiva para entender por que fechei, por que não funcionou. E a verdade é que entrei em conta que eu tinha criado uma empresa baseada num produto e não um produto para satisfazer uma necessidade que alguém estava tentando solucionar. Então, a partir desse momento, fiquei obcecado em entender as causas pelas quais pessoas pagam por um produto ou serviço para satisfazer uma necessidade ou para progredir na sua vida numa circunstância particular. Então, aí comecei a trabalhar com a aceleradora dos Estados Unidos, que tinha participado com algumas startups, com startups da Argentina também, tentando
entender o modelo de negócio, ajudar a esse entendimento com os clientes, tentar entender se tem um fit entre o produto que estão criando as necessidades dos clientes. E logo, organicamente, cheguei a Numen Shop. Quando eu cheguei no Numen Shop, era uma empresa, uma startup de 60 pessoas. Nós tínhamos um time de pesquisas. E minha primeira pergunta foi se realmente conhecíamos a nossos clientes em profundidade. Na época tínhamos o time de suporte, que trazia muito conhecimento para a empresa, e tínhamos feedback de clientes e dados. Mas eu comecei, a partir de que eu cheguei no shop, comecei a falar com clientes. Eu passei os primeiros 5 meses, mais ou menos, falando com clientes. Entrevistei mais de 100 clientes nesse tempo, presencialmente, que era outra coisa, era mais difícil fazer recrutamento, não era tão comum fazer uma entrevista online com clientes. Foi desafiador, mas foi um grande aprendizado. E no início, organicamente começamos com esse caminho de criar um time de research. Nunca pensamos em criar um time de research, mas sim nos acercar a nossos clientes. E quando comecei a fazer algumas dinâmicas com pessoas da Numen também, alguns workshops para entender quanto conhecíamos nossos clientes, eu tentava também trazer a voz do cliente. E foi um caminho difícil. Lograr a credibilidade de muitas pessoas que estavam mais acostumadas a trabalhar com dados mais quantitativos, mas com prova e erro. Hoje, o time de pesquisa no Shop é um pilar fundamental da empresa para tomar decisões tático-estratégicas e também ajudamos as priorizações em produto e a comunicação em marketing. Então, pensando nesse processo de desenvolvimento de uma pesquisa e como fomos evoluindo nesse processo, queria compartilhar com você em cada etapa quais foram nossos erros e nossos aprendizados e que ferramentas usamos para melhorar essas situações. Começando com o planejamento, seguindo com as entrevistas, depois vamos falar um pouco do análise, apresentações e métricas de sucesso. Então, o planejamento. O planejamento é uma etapa bem importante do processo de pesquisa, que no meu caso, quando eu iniciei a fazer pesquisas na nuvem, eu diretamente, primeiro comecei organicamente e depois, recebendo alguma dúvida de alguém, eu ia e pesquisava. Não criava um documento, não perguntava muito sobre por que fazer essa pesquisa, qual era o objetivo, não era mais orgânico. Até que entendi que realmente começava a não ter um alinhamento de expectativas com a pessoa que pedia a pesquisa, e a partir daí comecei a entender as causas pelas quais a pessoa queria fazer essa pesquisa. Comecei primeiro a ter uma conversa informal, depois isso mudou porque não era suficiente, e comecei a ter uma mini entrevista onde eu challengeava, desafiava as pessoas um pouco a que me falem mais em profundidade o porquê dessa pesquisa, que objetivo tinha e tudo mais. E o que aconteceu foi que isso ainda não alcançou, porque continuava com logo de uma pesquisa com frases como já sabia isso, ou não era, eu esperava outra coisa. Então, começamos a utilizar algumas ferramentas, como por exemplo uma matriz CD, que é uma matriz de certezas, suposições e dúvidas, onde você deixa já tudo registrado. Então é mais fácil, no momento de você entregar os resultados, já saber efetivamente que as pessoas interessadas já sabem e que não. E você tem uma prova no final das contas. Mas existem outras ferramentas que estamos provando e iterando, mas essa acho que é bastante útil. Se as pessoas não têm tempo, porque às vezes toma tempo fazer uma
uma matriz CSV, vocês podem enviar um template com as instruções para que as pessoas preencham. Fazer um vídeo, utilizando assim como estou utilizando agora Vimeo, para que as pessoas interessadas façam sincronicamente, mas eu acredito que é uma ferramenta que funciona muito bem. Depois, uma parte importante do planejamento é colocar objetivos claros. Se você não coloca objetivos claros, é muito difícil alinhar expectativas. Os objetivos são os que gerenciam tudo, como vai ser a pesquisa toda, e alinham as expectativas. No início, a gente escrevia muito sobre esses objetivos, colocávamos muito texto, porque chegou um pedido de pesquisa e a gente escrevia o porquê, qual era aquele objetivo final, mas isso não era suficiente. O que terminamos fazendo foi criar as perguntas a serem respondidas. Aí logramos um grau maior de efetividade e de alinhamento, então colocamos entre 3 e 5 perguntas a serem respondidas. E essas perguntas não só ajudam a ter um alinhamento maior, sino também são a guia para criar nossos roteiros de perguntas. Então, quando estamos entrevistando alguém, sempre pensamos nessa guia, nesse roteiro inicial, ok, nós queremos responder isso, então não temos que desviar tanto falando sobre outros assuntos. Uma vez que está esse objetivo claro, escrevemos as perguntas sendo respondidas, tem que documentar tudo, esse planejamento. Um erro também nosso foi, às vezes, escrever demais, fazer um documento gigante só de planejamento. Colocar muito contexto demais, explicar as metodologias que iam a ser utilizadas a detalhe, o porquê, alguns fundamentos dessa metodologia, o tipo de recruiting, como íamos fazer um recruiting, se íamos chamar a uma pessoa, enviar um WhatsApp, pelo e-mail. Contexto demais. E a verdade, quando chegava uma pessoa que queria entender sobre como ia ser essa pesquisa e se estava interessado em participar dela ou em aportar alguma coisa para fazer feedback, era um pouco frustrante. Era muito texto. Então, o que a gente fez foi criar um documento curto. Isso foi o que funcionou. Que tenha contexto, objetivo, perguntas a serem respondidas, metodologia a ser utilizada, segmento de pessoas a serem entrevistadas, tipos de apresentação e prazo de entrega. Pronto. Um one page ou 2 páginas, no máximo. Então, assim é muito mais fácil se alinhar com pessoas que não têm contexto, pedir feedback, funciona bem melhor, bem melhor. E uma vez que você finaliza essa etapa de planejamento, chegam as entrevistas. As entrevistas são o core, são o coração da sua pesquisa. Então, se elas não são bem feitas, é difícil que você tenha sucesso. A verdade é que eu, às vezes, falo, não é o mesmo falar com clientes que fazer as perguntas corretas. Muitas empresas acham que falam com clientes, mas o que é mais difícil é fazer as perguntas corretas, as perguntas certas. Então, eu tive um processo muito demorado para ser um bom entrevistador. Produto que eu não tinha uma guia clara de como abordar essas entrevistas. Além de que existem muitas metodologias, muita informação na internet, no geral, pelo fato de não ter uma guia clara, eu cometi muitos erros, como, por exemplo, vou compartilhar alguns com vocês. Fazer perguntas onde a resposta é sim ou não, enviesar os entrevistados para que respondam o que eu quero, tentar profundizar sobre todas as coisas, ou a maioria das coisas que as pessoas estavam falando,
tendo em conta que uma entrevista tem 1 hora, você não pode aprofundar sobre tudo, tem que escolher sobre o que quer aprofundar e o que acha importante. E às vezes não seguir aquele roteiro maior inicial, que são as perguntas serem respondidas, e me perder, e achando que são outras coisas importantes, e fazer outro tipo de perguntas diferentes no roteiro que nada tem a ver com essas perguntas a serem respondidas. Mas minha dica neste caso é que vocês tentem criar uma guia para entrevistas. No meu caso, eu descobri um livro que eu vou compartilhar com vocês, vou deixar um link aqui, que se chama O Teste da Mãe. O Teste da Mãe, quando eu cheguei a ele, já tinha uns 65%, 70% das coisas aprendidas. Mas ele ajuda muito a melhorar a qualidade das entrevistas. Tem exemplos, é bem prático, um livro curto. Você pode ler em 2 dias ele. Então, fica a dica aí para acelerar esse processo de aprendizados no momento de fazer entrevistas. Depois, se você faz umas ótimas entrevistas, chega o processo de análise. O processo de análise é onde você condensa todas as informações. Aqui, no meu caso, aconteceu uma coisa que hoje para mim parece óbvia, mas por bastante tempo não foi. Que foi registrar todas as metodologias de análise que eu usava, iterar e melhorar. Eu usei várias metodologias de análise ao longo do meu processo de pesquisador, e a verdade é que nunca registrei, nunca iterei uma com outra. Então, acho que eu sempre evoluía de nível 1, nível 2, e não passava ao nível 3, voltava ao nível 1. Acho que foi produto disso. Existem muitas metodologias de análise, mas o que é super importante é você ter sua própria metodologia de análise que se adapte às suas necessidades, porque senão você pode cair um erro que eu caí, que é bem comum, que é fazer esse análise clássico de clustering, reunir padrões, tipo unir post-its quando não era tanto Mural ou alguma outra ferramenta online, quando era mais presencial. E acho que esse tipo de metodologias são soft demais. E às vezes nós mesmos podemos gerar um viés sobre a análise que estamos fazendo. Eu às vezes faço esse exercício de quando falo com algum pesquisador ou alguma pessoa me fala como analisa as informações, e quando eu aprofundo sobre como foi esse análise, poucas vezes fico satisfeito ou acho que foi uma técnica suficientemente sólida como para fazer uma modificação em produto ou como para modificar a estratégia. Então, eu acho que, além de que o análise é qualitativo e não quantitativo, então tem que ter um grau de flexibilidade, mas eu acho que se você tem um processo sólido, vai se sentir mais seguro para comunicar qualquer aprendizado. A gente na Nuvem utiliza uma metodologia de pesquisa que se chama Jobs to be Done, que são trabalhos a serem feitos, a tradução, e participamos de uma capacitação de uma empresa dos Estados Unidos, de uma consultora que se chama The Rewire Group. Vou compartilhar com vocês o link também, que eu acho que eles têm uma pegada bem técnica do análise e tem uns estándares altos de qualidade. E isso, mas as coisas que a gente já aprendeu, acho que nos ajudaram a melhorar e a entregar resultados de melhor qualidade. Então, minha dica é que se você não tem um processo claro ainda, busque os processos que já estão estabelecidos no mercado, que outras empresas usem,
mas tente adaptar a sua realidade, ou pode falar com algum researcher de muita experiência e pedir que ajude a você a iterar esse processo de análise, ou pelo menos passe feedback, tente desafiar um pouco, challengear um pouco o seu processo de análise. Porque cada etapa da pesquisa é importante, o planejamento, as entrevistas, o análise, é uma cadeia, né? E uma vez que você já analisou, já realizou esse análise, chega a apresentação da pesquisa. E se você acha que passando bem todas essas etapas já vai obter um resultado bom, para mim está errado. Porque acho que o mais importante de tudo, além das entrevistas, que é o core, são as apresentações, porque quando realmente as pesquisas ou são consumidas ou não. Você pode ter a melhor pesquisa do mundo, apresentar bonitinha, um análise técnico incrível, mas se ninguém consome, não adianta, não impacta, não gera impacto. Então, vou compartilhar alguns dos erros que a gente teve e acho que temos, porque todo este processo é um processo de iteração contínua. Então, alguns dos erros das nossas apresentações foram: primeiro, não incorporar as pessoas interessadas dentro desse processo, como por exemplo, fazer que elas participem das entrevistas, pedir feedback, fazer updates semanais sobre o estado da pesquisa para gerar engajamento das pessoas interessadas. ¿Por quê? Por que estou falando isto de não integrar as pessoas interessadas? Porque realmente, quando uma pessoa interessada participa de uma pesquisa, gera muito mais credibilidade depois dos resultados. Isso é fato. Eu provei e realmente é assim. E ao mesmo tempo, às vezes é bom fazer que as pessoas interessadas participem da apresentação da pesquisa mesmo, que ajudam a você na etapa do análise, que ajudam a criar o relatório final. É super importante. E outra coisa fundamental, que aí sim foi, acho, o maior erro, foi você tem que se adaptar a seu público. Por que falo isso? Porque às vezes você cria relatórios muito longos. Às vezes você apresenta e cria um relatório de suporte, às vezes cria só um relatório, às vezes só apresenta. Então, dependendo do seu público, é como vai funcionar. Por exemplo, no meu caso, eu no início trabalhei com pessoas mais técnicas, que gostavam mais do assíncrono e muito detalhe. Então, criava documentos muito longos e não apresentava minhas pesquisas. E isso funcionava. Mas depois cheguei com pessoas, trabalhei com outro tipo, com pessoas de outro estilo, mais visuais, mais de comunicativas, mais soft, e não funcionavam, não tinha efeito um documento longo. Então, comecei a apresentar. E ao mesmo tempo, você tem que se adaptar à linguagem de seu público e o tipo de apresentação, por exemplo, e o tipo de documentos. Tem que ser documentos curtos, apresentações com mais conteúdo, porque depois como são mais visuais, vão aproveitar isso para ler sobre os resultados. Então, aí, minha dica é você se adaptar ao seu público. E também tem que vender seu trabalho, suas pesquisas, para gerar esse engajamento. Vender, quando falo de vender, é que a verdade é que todas as pessoas numa empresa, num empreendimento, acham que seu trabalho é o mais importante. E é lógico, porque é onde mais tempo investem. E seu único objetivo é obter bons resultados do seu trabalho. Então você tem que ajudar a que essas pessoas
visualizem qual é o valor que você vai trazer para elas. Porque senão é difícil gerar empatia. Porque às vezes parece como que as pessoas estão tentando executar e você chega com um questionamento. Mas eu acho que o melhor jeito de você tentar transmitir que você está tentando ajudar essa pessoa e ver como ela vai se beneficiar de ter conhecimento antecipado de alguma circunstância. Você pode, como pode fazer isso? Pode fazer reuniões com essas pessoas, tentando empatizar e sendo realmente honesto em suas intenções de ajudar essa pessoa, entender muito bem os objetivos que essa pessoa tem e a partir disso construir uma pesquisa para ajudar a ela. Então, acho que essa última etapa de apresentar os resultados da pesquisa é bem importante e, sobretudo, integrar-se com os times. Nós, no início na nuvem, trabalhávamos tipo cross, ou seja, éramos poucas pessoas, então trabalhamos com um time de produto, com um time de marketing, atendíamos perguntas que tinham os founders mais estratégicas, íamos tentando assim ajudar por todo lado, mas da minha visão, para obter maior impacto, tem que trabalhar num time, inserido num time, porque senão você tem que ganhar muito contexto e às vezes é difícil impactar quando não tem muito contexto ou tem um contexto superficial. Às vezes você traz coisas que as pessoas já sabem ou já sabiam 80%, mas para você é tudo novo, porque está pesquisando pela primeira vez sobre esse assunto. Então, para mim, o mais efetivo é trabalhar inserido dentro dos times. Assim, se são poucas pessoas, tem muitos times, tentar entrar nos times onde maior impacto poderia causar um time de pesquisas. Por exemplo, a gente na nuvem começou em produto. Então, estivemos mais inseridos em produto que em outros lugares. E a última e não menos importante etapa não sei se é uma etapa, mas sim um componente importante, que são as métricas de sucesso de uma pesquisa. Acho que às vezes é difícil compartilhar o valor ou metrificar o valor que o time de pesquisas entrega para uma empresa, porque às vezes é muito abstrato, pode ser uma mudança de mindset, ou pode ser um pouco mais objetivo, como despriorizar uma feature, ou deixar de construir um produto, ou até influenciar na estratégia da empresa. Mas quando você não tem métricas de sucesso ou de impacto claras, às vezes gera frustração nos pesquisadores e você não consegue tampouco vender o impacto que está gerando, o impacto que gerou em outros times, porque não sabe como determinar esse impacto. Então, o que nós fizemos foi trabalhar em criar métricas de sucesso. Mesmo caso que, como falei do análise, a gente pesquisou sobre o que fazem outras empresas do mercado e chegamos a um framework ou a uma solução que está funcionando para nós, que chamamos de Research Impact Tracker, que basicamente nós utilizamos essas métricas de impacto para definir um OKR ou para definir quanto impacta uma pesquisa, ou para tomar alguma decisão também no momento de planejar. E depois, lógico, para determinar qual foi o impacto dessa pesquisa. Então, como criamos ele? Nós colocamos 3 tipos de impacto. Tem tipo de pesquisa, tipo de impacto, tipo de escala. Tipo de pesquisa pode ser
uma pesquisa exploratória ou uma pesquisa de avaliação, que isso é uma definição clássica. E tipos de impacto, aí é interessante. A gente determinou que pode ser influenciar mudanças de produto ou em um projeto, que tem a ver com a influência numa decisão de criar ou não criar, por exemplo, uma feature. Influência na estratégia de produto ou de negócios, que isso pode ser desde criar uma campanha baseada na pesquisa, definição de OKRs baseados numa pesquisa, até priorizar ou despriorizar um negócio. Depois, outra métrica pode ser aumentar o contato de stakeholders com clientes. Basicamente, isso acontece quando a gente convida stakeholders nas entrevistas. Outra métrica é desencadenar novos experimentos ou pesquisas, ou seja, produto da pesquisa, outro time está fazendo um investimento de tempo considerável ou de dinheiro numa pesquisa ou um tipo de campanha, pode ser A/B testing ou uma campanha em si de marketing que chega a uma soma considerável de dinheiro. Depois, por último, desencadenou uma colaboração entre vários times. Por exemplo, pode ser uma dinâmica de alinhamento com vários times ou uma co-construção multidisciplinária através de uma dinâmica facilitada por o time de research. E no final, esqueci uma, não é por último, é desenvolvimento de uma estrutura, ou seja, desenvolver a estrutura de pesquisa, ou seja, contribuir com melhoras de processos para outros times. Esses seriam tipos de impacto. Essa definição vai variando, nós vamos iterando, vamos provando qual pode funcionar mais. E depois tem tipos de escala, porque esse impacto pode ser na empresa, numa pessoa, num time, num domínio ou fora da empresa. Então, é uma ferramenta que ajuda para isso, para nós tentar medir como está sendo o impacto. E depois temos alguma estatística de como estamos impactando, né? Se estamos impactando em mais times, em mais pessoas individuais, que tipos de impacto estamos gerando para também tentar melhorar. E caminhando para o final, para ter sucesso numa pesquisa, eu acho que você tem que ter processos claros de planejamento, análise, entrevista, apresentação. Gente, registrar tudo. Isso ajuda muito na melhora contínua, nesse processo de melhora contínua. E as métricas é algo que estamos trabalhando há pouco tempo e recomendo vocês também prestar atenção a essas métricas de sucesso, para evitar frustrações e para poder se vender melhor. E integre as pessoas interessadas. Integrar as pessoas interessadas faz toda a diferença. Se você fez tudo, tem processos, se esforçou, e além disso sente que sua pesquisa não impactou ou não deu certo, tem que continuar. Porque, como falei no início, hoje estamos numa sociedade que todos os dias está nos pedindo que sejamos pessoas de sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso. Não conheço uma pessoa triste no Instagram. Então, eu acho que temos que tomar o fracasso como uma oportunidade. Porque realmente o fracasso é nosso melhor conselheiro, nos dá uma visão de nosso tamanho. E se podemos capitalizar isso, pode acontecer coisas maravilhosas, como, por exemplo, eu, advogado de formação, empreendedor, com 7 anos
de empresa, virei pesquisador. Uma coisa muito ruim na minha vida virou uma oportunidade para descobrir minha paixão e minha profissão. Então, convido vocês a que continuem fracassando, continuem errando, e com humildade e trabalho duro, vocês vão conseguir esse sucesso que todos queremos no final do dia, porque ninguém trabalha para ter insucesso ou ser um case de insucesso. Assim que espero que tenha servido para vocês. Deixo o contato para vocês aqui. Se querem me contactar por qualquer dúvida, estou aberto. E muito obrigado pelo convite ao evento. E espero que continuem esses fracassos, continuem para que vocês sejam melhores depois no futuro. Obrigado.